Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Muitas pessoas têm me perguntado como que faz para poder utilizar aí corretamente os indicadores, tá? Nos gráficos. E me perguntam também se esses indicadores técnicos, eles realmente trazem bons resultados ou se é melhor fazer as operações aí sem esses indicadores. Gente, eu sou a favor sim, tá? Do uso aí de alguns indicadores. É claro que muitos indicadores ao mesmo tempo, tá? Ali no gráfico, pode sim atrapalhar a análise técnica aí de vocês, mas se vocês, ao longo do tempo aí que vocês forem realizando aí as operações de day trade e forem se identificando aí, tá? Com alguns indicadores que realmente potencialize aí o operacional de vocês, eu acho que vocês têm que continuar usando esses indicadores sim, tá? Desde que sejam, então, traçados corretamente, que tragam bons resultados. Então, eu sou a favor, sim, tá? Do uso desses indicadores técnicos. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, normalmente, quais que são os indicadores que são mais utilizados aí no universo, tá? Do day trade e como que vocês podem fazer, então, para poder traçá-los corretamente. É claro que existem alguns indicadores que vocês precisam ter alguns conhecimentos prévios para vocês conseguirem entender o real funcionamento, então, do indicador, tá? Igual, por exemplo, projeção de Fibonacci. É interessante que vocês conheçam primeiro as ondas de Elliott, tá? Para vocês entenderem, então, como é que vocês podem traçar aí corretamente essa projeção de Fibonacci nos gráficos de vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou direto, tá? Para a projeção, não vou entrar muito em detalhes, mas eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico mais detalhadamente a respeito aí desses indicadores de Fibonacci, tá? No vídeo de hoje vai ser mais resumido mesmo, mas aqui no canal eu trato desses indicadores aí de uma maneira mais detalhada. Então vamos conferir na prática como que vocês podem então usar aí alguns indicadores e terem sucesso no operacional de vocês? Bom, gente, então eu vou utilizar aqui o Profit Trader Clear para poder mostrar para vocês, então, alguns dos indicadores técnicos aí, tá? O indicador que eu gosto bastante é o Índice de Força Relativa, ou IFR, tá? Porque ele ajuda a gente perceber se o mercado ali está com uma força de compra muito saturada ou uma força de venda muito saturada. Como eu já cheguei a comentar aqui em alguns vídeos que eu já coloquei aqui no canal, tá? A partir do momento que você tem aí um índice de força relativa que está ali próximo dos 15, 10 mais ou menos, tá? Mostra pra gente então que a força vendedora está muito grande. E aí a tendência de acontecer uma reversão para poder corrigir justamente essa força de venda aí que foi maior é muito grande, tá? Ou seja, então o ativo começa aí a se valorizar, tá? Ao passo que se a gente tiver aí uma força compradora que seria aí acima dos 55, 60, 70, tá? A gente costuma falar que a gente tem uma força compradora então saturada. E aí a tendência de acontecer uma reversão, que seria o contrário, a desvalorização do ativo, é muito grande, tá? Então por isso que eu gosto de me guiar aí por esse indicador índice de força relativa. Um outro indicador que eu considero que seja bastante interessante, principalmente para quem está iniciando aí, tá? É justamente as médias móveis, por elas serem mais simples mesmo, tá? A análise, igual aqui, por exemplo, tem duas médias móveis, tá? Exponenciais, cada uma tem aí o seu período, tá? Uma tem o período aí 20 e a outra tem o período de 200, tá?
E aí é interessante vocês trabalharem com as médias, porque quando a gente tem, tá, normalmente aí, cruzamento dessas médias, pode ser que seja uma oportunidade de entrada, igual aqui, por exemplo, tá? A gente teve aí um cruzamento da média móvel exponencial de 20 aí para baixo, tá? E aí a tendência então do mercado continuar com essa tendência de baixa é muito alta, justamente porque está abaixo aí das duas médias, tá? Que nós colocamos aí no gráfico. Então é interessante, sim, para quem está iniciando e quem não tem muito conhecimento ainda de análise técnica, análise gráfica mesmo, tá? Trabalhar pelo menos com as médias aí. E não tem necessidade que seja média móvel exponencial. Vocês podem programar aí, tá? De acordo com o ativo que vocês forem operar, no caso, a média móvel aí de vocês. É só clicar com o lado direito aí do mouse em propriedades que vocês conseguem configurar aí conforme o ativo que vocês vão operar aí, tá? E aparência também vocês conseguem alterar. Então, assim, eu acho interessante para quem está iniciando, principalmente, trabalhar aí com as médias móveis, tá? E um outro indicador também que eu acho que ajuda muito quem está iniciando são as bandas de Bollinger, tá? Porque é fácil a interpretação, é muito semelhante, na verdade, com as próprias médias móveis. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que ficaria então, tá? Bandas de Bollinger. Então aqui nós temos uma banda superior, tá? Uma banda inferior e nós temos uma média móvel também, tá? Que é uma média, na verdade, uma média móvel aritmética de 20 períodos. E aí ajuda justamente o trader a ter um parâmetro mesmo na hora de entrada, porque a partir do momento, tá, que você tem aí um cruzamento dessa média das bandas de Bollinger, tá, para cima aqui, por exemplo, a tendência então desse mercado aí continuar subindo é muito grande, que foi o que justamente aconteceu aqui. E aqui a gente passou inclusive até da própria banda superior aí, tá, das bandas de Bollinger. E aí quando a gente tem aí a proximidade dessas duas bandas, quando essas duas bandas se tornam aí mais próximas, como se estivessem fechando, na verdade a gente tem um mercado que não está oscilando tanto, tá? Ele está aí mais de lado mesmo, quando essas bandas aí então se tornam mais próximas, tá? E aí é interessante observar justamente no próprio cruzamento mesmo, que foi o que aconteceu aqui neste período também, tá? Percebam que o mercado aí ele começou a fazer aí um movimento de descida, tá? Após o cruzamento dessa média móvel aí das bandas de Bollinger, tá? E começou a sair aí um pouco da própria banda inferior, tá? Então isso aí serve sim como um parâmetro, tá? Para vocês entrarem aí nas operações de vocês mesmo. A própria média móvel sozinha, tá? Sem as bandas de Bollinger, já consegue dar um parâmetro para vocês aí de entrada, tanto numa posição de compra quanto numa posição de venda mesmo. Eu, na verdade, eu prefiro trabalhar só com as médias móveis do que com as próprias bandas de Bollinger, tá? Eu acho que as médias já conseguem me ajudar assim a ter ali um norte mesmo do gráfico durante o pregão. Mas para quem acha que apenas as médias móveis aí é pouco, tá? Pode trabalhar aí com as bandas de Bollinger, justamente para ver esse movimento mesmo, de quando as bandas elas se afastam e de quando essas bandas elas se aproximam. É justamente isso que é importante aí para a análise de vocês, tá? Um outro indicador que eu considero interessante também é justamente a projeção de Fibonacci. Como eu cheguei a comentar no início do vídeo, é preciso que vocês tenham um conhecimento prévio das ondas de Elliott, tá? Para vocês traçarem esse indicador aí corretamente. Igual aqui, por exemplo,
se a gente pegar aqui esse período aqui, tá? Eu vou tirar bandas aqui para ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Então, se a gente considerar esse período aqui, por exemplo, e traçar aqui uma reta aqui, outra aqui, que seria, na verdade, as ondas, tá? De Elliott, facilita aí para a gente conseguir, então, fazer a nossa projeção de Fibonacci, tá? Então, o que que acontece? Normalmente, as ondas, tá, de Elliott, elas têm aí mais ou menos essa formação, tá? Que seriam aí 1, 2, 3, 4 e 5, que seria essa onda aqui, tá? Que na verdade ela costuma ser maior. Só que aqui, como aconteceu, tá? Uma reversão aí do mercado, começou aí uma tendência de queda mesmo, então não se concretizou aí a onda, tá? A última onda aí das ondas de Elliott. Então, o que que acontece? É importante vocês identificarem essas ondas, como eu já tinha comentado, para vocês traçarem a projeção de Fibonacci, tá? Então, o que que vocês podem fazer, então, com a projeção? Aí vocês podem pegar aqui o indicador, projeção de Fibonacci, tá? E passar, então, na onda 1 e na onda 2. E é importante que esse indicador venha justamente nessa segunda onda, tá? E o que que acontece? O que que esse indicador fala, então, pra gente? Que a chance, tá? As chances da quinta onda pegar os 100%, tá? Ou então os 161,8% é muito grande, tá? Que seria ela se aproximar aqui desse número. Não aconteceu, tá? Por conta dessa reversão aqui que o mercado começou a fazer. Mas, na maioria das vezes, respeita muito essa projeção de Fibonacci. Então, é interessante traçá-la corretamente, sim, tá? E aí, o que que acontece? Se não for identificado corretamente as ondas de Elliott, aí a projeção fica errada. Então, por isso que é importante, tá? Normalmente, as ondas pares, tá? Que é a segunda e quarta onda, igual essa daqui, ó. Essa mais curta aqui e essa mais curta também. Normalmente, as ondas pares, elas têm um comprimento menor, tá? Então, se a gente tivesse aí uma onda, tá? Uma segunda onda que viesse, por exemplo, até aqui embaixo, não seria interessante usar a projeção de Fibonacci, tá? Porque normalmente a segunda onda ela tem que ser mais curta para você conseguir projetar uma quinta onda aí mais alta mesmo, tá? Maior mesmo, justamente para bater lá na projeção mesmo do 161,8, tá? Então por isso que tem que prestar atenção na hora de traçar aí a projeção de Fibonacci. E aí é interessante traçar a projeção porque a gente tem uma noção de onde que o mercado vai, mais ou menos, tá? Igual aqui na onda 2, por exemplo, seria uma boa entrada, tá? Para posição aí compradora, porque a gente já sabe que possivelmente a onda ímpar, tá? Que seria aí a onda 3, ela vai ser uma onda com uma projeção para cima maior. E aí daria para aproveitar então o movimento de subida, tá? A valorização do ativo. Igual a onda 5 também, que é outra onda ímpar, que a gente já sabe que pode ter uma projeção maior. Então, é interessante sim trabalhar com a projeção de Fibonacci, desde que seja usada corretamente aí, tá? É interessante vocês trabalharem também com preço de ajuste, seria outro indicador, Prior Quote Ajuste, porque o Prior Quote Ajuste, ele é, na verdade, o ajuste mesmo da própria Bovespa, tá? É a média, na verdade, do fechamento mesmo anterior. A Bovespa ela atualiza esse fechamento, então acaba que esse indicador vira aí uma linha de suporte ou resistência, tá? Se encostar nessa linha, tá? A tendência então de descer
muito grande. Se passar do prior coach ajuste, a tendência de buscar então um novo suporte, que seria aqui nos 120.539 pontos, é muito grande. Então serve sim como um parâmetro a mais, principalmente para quem está começando mesmo a entender aí como que os indicadores podem de fato potencializar então a análise gráfica de vocês, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender alguns indicadores. Eu comentei alguns, tá? Porque senão o vídeo fica extremamente longo. Eu pretendo gravar a parte 2, onde eu vou trazer outros indicadores para vocês também. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim vocês apoiam este canal e continuam recebendo aí os conteúdos que são publicados. E até o próximo vídeo.